Olá, acompanhe a partir de agora no Jornal Panorama as informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Parlamento Capixaba promove encontro para discutir formas de reduzir a violência no interior do estado. A segurança no município de Afonso Cláudio foi tema de debate em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores da cidade. O encontro, organizado pela Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, teve como objetivo discutir reivindicações do Conselho de Segurança do município. Sábados e domingo, a partir de sexta-feira ao meio-dia, parece que Afonso Cláudio está desguarnecida, não tem ninguém aí para nos socorrer no momento de algum crime, alguma coisa assim de violência. Então é isso que está faltando. Um dos problemas apontados no município, que também é destaque em outras cidades do estado, é a falta de efetivo policial. A expectativa é que o número de policiais nas ruas aumente com a realização de concurso público. O deputado Gilcinho Lopes, presidente do colegiado, se comprometeu a levar as reivindicações ao governo do estado. Achei uma das melhores audiências que nós já realizamos em todo o estado do Espírito Santo. Foram elencados vários pontos. O principal ponto é o de sempre, efetivo, falta de efetivo. O governador Renato Casagrande tem feito concursos para repor esse efetivo que ao longo dos anos foi defasado. Nós temos 1.100 policiais da Polícia Militar para entrarem a partir de dezembro. Mais um concurso de 1.600 homens para o próximo ano. Vai dar uma oxigenada na polícia, vai poder trazer policiais para o município de Afonso Cláudio para combater e prevenir a violência. Outro debate feito pela Casa abordou as ações para enfrentar a discriminação racial no estado. Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, membros da sociedade civil organizada cobraram a criação e a intensificação de políticas públicas de promoção da igualdade racial no estado. A audiência foi realizada pela Comissão de Cidadania da Casa. Novas leis foram votadas no Congresso Nacional, novas políticas públicas foram propostas para reduzir as desigualdades e tornar um país mais igual, principalmente na questão das desigualdades raciais. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, são leis importantes que precisam ter mais avanço, mas também há umas questões que precisam ser debatidas. A questão da educação, da saúde e da inserção e da igualdade no nosso país. Entre os temas de destaque na audiência estão a luta pelo fim do racismo e da violência contra os negros. Também foi debatida a criação de políticas públicas que garantam melhor acesso da população a serviços essenciais e à igualdade racial. Sessão especial discute integração entre órgãos ligados à justiça para melhorar as ações de assistência social. Gestores municipais discutiram no plenário Dirceu Cardoso alternativas para melhorar o diálogo com o Ministério Público e o Poder Judiciário. O objetivo é aperfeiçoar a prestação da assistência social no interior do estado. A representante dos assistentes sociais destaca as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores que atuam nos municípios. Uma das dificuldades, por exemplo, é o excesso das demandas que são encaminhadas para as secretarias de assistência social desenvolverem trabalhos que vêm do Ministério Público e do Judiciário. Então, assim, é um número expressivo, é um número grande e que algumas secretarias do Estado do Espírito Santo estão, inclusive, trabalhando quase que em função de resolver essas demandas que são encaminhadas por esses órgãos. Nós estamos de mão dadas com o assistente social. Nós queremos estar juntos, nós queremos caminhar para efetivarmos mesmo essa política, sabe, essa política social. A sessão especial foi proposta pelo deputado Rodrigo Coelho, presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia. Uma vez que secretarias municipais e o judiciário desejam a mesma coisa, que são a garantia dos direitos das pessoas, que é o que está preconizado na lei do SUAS, na lei da assistência social, é o nosso desejo. A pactuação, o diálogo, o entendimento, porque são entes que precisam efetivamente ser parceiros. Apresentei uma proposta de emenda constitucional que o Estado invista, aplique 5% do seu orçamento com assistência social. Para quê? Para que a gente tenha um corpo maior de pessoas, de servidores trabalhando na assistência social, para que essas demandas sejam encaminhadas num tempo mais ágil.
Agora você confere os destaques das sessões ordinárias realizadas durante a semana. A repórter Luciana Venesbach acompanhou os trabalhos em plenário e tem as notícias. Luciana. Verônica, durante esta semana, os parlamentares aprovaram 10 iniciativas. Uma delas é do governo do estado e autoriza a contratação de um crédito de quase 500 milhões de reais junto ao BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Os recursos serão aplicados no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem. A iniciativa tem como objetivo resgatar o patrimônio ambiental do estado por meio de uma série de medidas, como reforço nos programas de reflorestamento e prevenção de desastres naturais. Outro destaque é a aprovação da PEC que estende gratuidade no sistema de transporte público a estudantes das redes estadual e federal de todo o Espírito Santo. Alunos do interior do estado também vão ter gratuidade no transporte público. A PEC, proposta de emenda constitucional, foi aprovada em plenário na Assembleia Legislativa e já foi promulgada pela mesa diretora. A medida, que ficou conhecida como Passe Livre, já é válida na Grande Vitória. A mudança partiu da proposta feita pelo deputado Genivaldo Lievori. Nós não tínhamos ainda uma lei que garantisse aos alunos do ensino médio fora da Grande Vitória e também aos alunos do ensino superior, que são os mais empobrecidos, ou seja, aqueles que são beneficiados pelo ProUni, que é a Bolsa Federal, a nossa bolsa, que é uma bolsa de estudo estadual, e também aqueles que adquirem financiamento junto ao governo federal. Então essas pessoas, esses estudantes, com a aprovação dessa alteração, dessa proposta da Constituição Estadual, também podem ter a gratuidade no transporte, ou seja, o acesso e permanência em sala de aula. Para receber o benefício, os interessados devem comprovar insuficiência de renda familiar para a compra de passagens. A gratuidade vale exclusivamente para o deslocamento de casa até a escola e em linhas específicas. E durante a semana, as comissões da Casa também tiveram agenda movimentada. A de Infraestrutura debateu a situação das obras em rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Ralfer Luiz de Rosa, explicou aos deputados os principais investimentos feitos em estradas, como a BR-262, que liga o estado a Minas Gerais. Outra atividade da Comissão de Infraestrutura foi a audiência pública para debater as necessidades do transporte de cargas no Espírito Santo. Durante o encontro também foi discutido o projeto em tramitação no Congresso Nacional que ameaça aumentar o tempo de trabalho sem intervalo dos caminhoneiros. Também aconteceu uma audiência pública na Casa realizada pela Comissão de Turismo e Desporto, em pauta alternativas para o incentivo e o desenvolvimento do futebol no Espírito Santo. Na Comissão de Saúde, os parlamentares falaram sobre o reforço à campanha para aumentar o número de doadores de medula óssea. Representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campo Grande, Cariacica, participaram da reunião para divulgar a campanha Doe Sangue, Doe Vida. Integrantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado participaram da reunião da Comissão de Educação. Os professores falaram sobre as principais reivindicações da categoria, como o piso salarial. Os deputados vão levar as demandas ao governo do Estado. Já a Comissão de Meio Ambiente quer conhecer os impactos ambientais da construção do Porto Central em Presidente Kennedy, no litoral sul do estado. Durante a reunião, os parlamentares decidiram que vão convidar a empresa responsável pelo empreendimento para participar de uma reunião com o grupo. Integrantes da Comissão de Agricultura receberam produtores do setor canavieiro do estado. Eles vieram pedir ao parlamento apoio para que o Espírito Santo seja beneficiado com o subsídio do governo federal por causa da perda na produção ocasionada pela estiagem. A ajuda foi aprovada para os estados do Nordeste, mas o Espírito Santo ficou de fora da subvenção. Os deputados estão preparando um documento e vão a Brasília solicitar reforço à bancada para intervenção junto ao governo federal. E esta semana, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Pastor. O evento foi proposto pela deputada Aparecida Denadai. A parlamentar destacou o trabalho realizado pelos líderes evangélicos junto à sociedade. O direito ao aborto é o tema do plenário do Povo desta semana. Nossa equipe foi às ruas perguntar o que a população pensa sobre esse assunto.
Atualmente, a lei permite que a mulher faça aborto em casos específicos, como de estupro, por exemplo. No Congresso Nacional, tramita um projeto que pretende diminuir esses direitos já garantidos à mulher. O plenário do Povo veio às ruas e quer saber, você é a favor dessa medida? Eu sou contrário. Tá? Eu acho que, nesse caso, ele tem que ser aprovado, tem que manter como está. No caso de estupro, você não tem como, você tem que deixar acontecer o aborto. Essa é a minha opinião. Então, nesses casos, é um direito da mulher? Eu creio que sim, do homem também. Né? Porque ele vai acabar tendo que assumir uma criança, num caso, o pai, o avô, seja quem for, né? Daquela criança que vai nascer daquele ato. Nesses casos específicos, né, estupro, é um direito que a mulher tem, né? Sim, de se preservar, mulher foi abusada, ela tem esse direito à escolha e eu acho que não pode ser interferido diretamente nesse direito que a mulher tem. Absolutamente, eu não concordo. Acho que a mãe deveria decidir, né, no caso especificamente de estupro, né, se ela quer ou não gerar o filho. Eu acho essa lei um absurdo, porque você forçar uma mulher a levar à frente uma gestação e depois criar uma vida fruto de uma violência que ela sofreu, é inimaginável, assim, a criança não vai ser bem criada, a mãe vai sofrer um trauma psicológico absurdo e certamente quem fez esse projeto de lei não é mãe, não tem filhos e nunca pensou no além do papel. Acho que em qualquer dos casos a mulher tem direito de dispor como ela quiser sobre o seu corpo, então, de qualquer maneira, a escolha da mulher é que deve ser preponderante nesse caso. Nós somos um país livre, entendeu? E as mulheres estão cada vez mais ocupando o espaço que é devido a elas. Então, ela tem que decidir o momento de se fazer o aborto ou não. Eu acho que não tem que ter lei para obrigar ou que não obrigue. Nós temos que pensar numa coisa, é o raciocínio individual de cada um. É o respeito que tem que se ter, que quem sabe a particularidade de cada um é aquela pessoa que está passando naquele momento. Então, eu sou a favor que o aborto seja uma coisa facultativa. Eu acho que a mulher tem direito a decidir em relação à vida, a vida que ela está gerando. E acho que nessas questões, decisões religiosas ou externas, tem pouco a ver com a consciência individual. Então, nesse caso, sou a favor do aborto, mas no geral acho que é a mulher que deveria decidir. Acho que um dos problemas do Brasil talvez seja esse, que de um lado é garantido o direito para o feto, a vida, mas do outro lado o governo e as instituições não se preocupam com essas crianças. Então acho uma meio hipocrisia garantir de um lado a vida e para depois não garantir uma vida normal a essas crianças, não terem uma escolaridade, entrar na criminalidade e acabar morrendo muito novos. Acho que isso é um problema que deveria ser realmente discutido a nível nacional e tomar uma decisão definitiva em relação a isso. E o tema também repercute na casa. Deputado Dr. Hércules comenta sobre o Estatuto do Nascituro, como é chamado o bebê durante a gestação. Vai levar muito tempo ainda para chegar a uma decisão, dadas as correntes, a corrente que crê que houve a fecundação, existe vida e é contra o esvaziamento do útero, e existe outra corrente que acha que só há vida quando o feto está formado. Então isso aí vai demandar de muito tempo para se estabelecer esse estatuto e ele ser aprovado lá em Brasília. Enquanto isso a gente vai lutando, vai vendo qual é a melhor saída. O fato é que uma mãe que sofre um abuso sexual, que desse aborto, desse estupro, vai nascer uma criança, é preciso perguntar a essa mãe se ela quer que esse filho nasça ou não, né? E depois que esse filho nascer, é preciso saber também os traumas psicológicos que essa criança poderá ter. Então é preciso de muito equilíbrio nisso aí. Eu não quero pender nem para um lado nem para o outro, eu quero ouvir todas as partes para ver qual o melhor caminho que a gente possa tomar. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!